Para falar a verdade, eu tive umas experiências bem ruins no ensino médio, mas vocês estão quebrando todos os paradigmas. Continuem assim, ótimas pessoas, ótimos estudantes. E na aula passada vocês participaram muito, me responderam tudo certo, além de fazerem as atividades e me mandarem por e-mail, a grande maioria, pelo menos. Então, muito obrigado. Os professores gostam assim, né? Afinal de contas, a gente gosta de quem gosta do nosso trabalho. Não é pra você não gostar, mas fingir bem que gosta. Tá? Então tá, vamos continuar falando aqui de quantidade de movimento, mas agora no contexto de momento linear, conservação de movimento, quantidade de movimento. Né? Na aula passada a gente viu vários exemplos onde o sentido do movimento era importante. Por exemplo, no caso dos patinadores, né? Eu acho que tem patinação na Olimpíada, então deve estar tendo alguma prova do gênero. Não sei se na Olimpíada de verão, mas na de inverno com certeza deve ter isso. Então a gente viu naquela situação onde eles faziam manobras empurrando um ao outro, que no caso de não ter atrito causava o efeito da conservação de movimento, que era tanto a pessoa que empurra quanto a empurrada a se mover. Muito legal. Só exemplos de como o sentido é importante, né? Porque se a pessoa empurra para um lado, a que empurrou vai para o lado contrário, por conservação de movimento. Tá bom? Então, continuando aqui, vamos lá. Vamos rever, então, esses conceitos aqui. Sabe, eu vou falar de novo para vocês uma coisa. Na maioria das vezes, no ensino médio, pelo menos no ensino médio estadual, as pessoas, elas, até no privado, na real, os professores, eles ficam assim, metade do ano falando só de cinemática, aquelas equações lá do sorvetão, do vovô ateu, do Torricelli. Muito chato aquilo, ficar vendo só aquilo aliena um pouco vocês, assim. É como se vocês vissem o efeito e não vissem a causa. Isso deixa a pessoa meio maluca, às vezes. Então, eu estou mostrando as causas agora para vocês. Eu, sinceramente, acho mais importante, mais legal também. Beleza? Então, vamos rever isso aqui. Agora, para rever isso aqui, vamos fazer umas perguntinhas para vocês. Tá bom? Vamos, não, eu estou falando na terceira pessoa como se eu fosse uma entidade, assim, mas eu vou fazer perguntas para vocês. Ok? Vamos lá. O que são vetores? Essa é a pergunta valendo R$1 milhão hoje. O que são vetores, galerinha do mal? Vamos ver aqui. A. São a base das grandezas escalares. B. São as grandezas que apenas o valor da informação... Peraí, deixa eu copiar certinho aqui do... Na verdade, eu copiei certinho aqui, ficou meio pequeno demais. São grandezas que apenas o valor numérico fornece toda a informação necessária. Deixa eu só colocar o coleguinha aqui. E C. São constituídos de módulo, direção e sentido. E aí, alguém se prontifica a responder no chat, sem se preocupar em falar errado? C, Tiagão, Jennifer, C, alguém que falou no áudio. C, pô, vocês estão show de bola, vocês sabem o que é um vetor. Que bom, vocês sabem o que é um vetor na sua explicação gramática. Saibam que vetor, na prática, é aquele objeto matemático que não é simplesmente dado, informado 100% das informações que carrega apenas por um valor numérico, por módulo, direção e sentido. Então, a direção, que seria a reta onde ele está, e o sentido, se é para frente ou para trás, são mega importantes, são o que definem ele, tá bom, galera? Então, se vocês saírem do primeiro ano sabendo isso, vocês já estão sabendo, assim, ó, 50% que é física, tá? Claro, tem que saber fazer as contas com isso também, mas 50% da física é lidar com vetores. Eu digo isso até no contexto de faculdade também. Claro que os vetores lá são um pouquinho mais difíceis. Tá bom? Então, é isso. Vamos voltar agora para o nosso querido PowerPoint. Vamos lá.
Vamos lá para o Pamplete. Muito bem. Vetores. Para representar uma grandeza vetorial, podemos utilizar um vetor. Existem várias grandezas vetoriais, como a gente já viu, né? Força, velocidade, momento. Existem outras que a gente vai ver ainda, como torque, momento angular. Okay. Tem umas lá na física 3 também, elas são grandezas vetoriais, tipo campo elétrico. Ok? Então, tem muitas grandezas vetoriais. E lembrem-se, na matemática a gente não lida com vetores no geral, né? Então aqui é como se fosse uma matemática diferenciada. Beleza. Então, é isso aí. Aqui tem um exemplo de um vetor velocidade, e em especial, né? Quando a gente olha para um vetor, às vezes, se o professor for caprichoso, o tamanho do vetor dá uma ideia do seu módulo. Quanto maior o vetor, maior o módulo, maior o número que eu represento. Um vetor velocidade menor que esse representaria um valor de velocidade menor. Na prática, né? Se você estivesse num carro, ali teria um valor menor do que um vetor representado por este tamanho. Bom, só algumas questões práticas. Beleza. A gente viu, assim, bem rapidamente, quando eu estava apresentando vetores para vocês, a força, né? Vocês leram também sobre isso, lá aquela vez que eu pedi para vocês fazerem um resumo de dinâmica, e vocês me responderam bem na aula seguinte, né, que a força é um vetor, e a força que causa um movimento em um objeto é dado como o somatório de todas as forças que agem sobre esse objeto. Por exemplo, se vocês inventarem de empurrar um bloco de terra gigantesco, um carro, não sei, a força que vocês aplicam vai ser dada pela direção de todas as forças aplicadas. Então, digamos que tenha 3 colegas empurrando um carro, um empurrando para frente, outro para trás, outro para a esquerda. O somatório das forças vai ser para uma outra direção, uma terceira direção, uma quarta direção. E a intensidade dessa força também é dado pelo somatório de todas as intensidades, levando em conta direção e sentido. É assim que funciona força resultante. Na prática, a gente sabe como é que funciona isso, né? Tipo um cabo de guerra, ou né, coisas do gênero, alguém tentando levar uma mesa, né? Se vocês já fizeram alguma mudança na vida, vocês sabem que as pessoas elas têm que ter um cuidado, né, com a direção para onde elas apontam as forças quando elas estão carregando móveis, por exemplo. Muito bem. Então é isso. No fim das contas, todas as forças se somam e o módulo direção e sentido que der esse somatório é para onde o objeto vai se mover. Ok? Então, tudo isso vocês leram lá no capítulozinho de forças. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples, que é, no caso, fazer uma soma vetorial, né, pessoal? A gente tem um carro, só relembrando algumas coisas, tá? Aqui não está só relembrando. Então, a gente tem esses 2 rapazes aqui empurrando o carro, e, bem, um está empurrando para frente, e o outro, sei lá o que eles estão querendo fazer aqui, né? Mas a gente nota que eles estão fazendo em direções contrárias. Isso não vai dar muito certo. Desconsiderando o atrito, qual a força resultante sobre o veículo? Não é mesmo? Então, aqui a gente já nota o seguinte, como o F1 está empurrando com 500 e o F2 com 450, 500 menos 450, afinal, essa 500 é positiva, é para a direita, e F2 é negativa, é para a esquerda, a gente considera normalmente para a direita positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo, para baixo negativo. No caso, vai dar 50 newtons, e 50 newtons para a direita, esse cara está empurrando com mais força. Ok? Então, nada demais, soma de vetor é assim na prática, quando a gente está sobre a mesma linha. Ok? Veja que F1 e F2 são forças horizontais, poderia não ser o caso. Poderia ser uma horizontal, outra vertical. Como a gente já fez várias contas do gênero. Daí, o que a gente tinha que fazer nesses casos? Pitágoras. Lembra? Teorema de Pitágoras. Muito bem. Agora, aqui, quantidade de movimento, galera. A gente já falou bastante disso, quantidade de movimento também.
Grandeza vetorial, que está associada com quanto um objeto se move, mas não só isso, também a massa do objeto que se move. Okay? A gente notou que massas e velocidades causam uma conservação, né? Nos vários exemplos que a gente conversou nas aulas passadas, bolas de sinuca, patinadores e por aí vai. Ok? Então tá. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Hoje vai ser bem assim rápido, tá? Porque eu quero revisar bastante coisa para a gente começar uma próxima matéria. E vocês também são muito espertos, então vai ser bem rápido isso aqui. Vamos para uma próxima pergunta aqui. Acredito que esteja aparecendo parte para todos. Né? Um utilitário de massa 2.000 kg e um carro de massa 1.000 kg. Utilitário é esses carros de... faz obra, tá? Move-se com velocidade de 108 km por hora. Em uma mesma trajetória retilínea. Avalie as afirmativas abaixo e indique qual delas é verdadeira. Então, vamos lá. Primeiro, a quantidade de movimento é uma grandeza escalar e, portanto, não depende nem da direção nem do sentido. B. Como o utilitário e o carro têm a mesma velocidade, a quantidade de movimento desses veículos também é a mesma. C. O vetor quantidade de movimento do utilitário tem módulo 3 vezes 10 na 4. 3 vezes 10 na 4 é tipo 30.000, tá? Quilogramas vezes metros por segundo. E sempre tem o mesmo sentido do vetor velocidade. D. Os vetores quantidade de movimento do utilitário e do carro serão iguais, caso eles tenham velocidades com a mesma direção e o mesmo sentido. Ai, meu Deus, está ficando confuso essas coisas, hein? E, finalmente, a E. O valor da quantidade de movimento de cada um deles é diferente, porque suas massas são diferentes. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensar, e quem já ir concluindo vai respondendo aí. Tá bom? Vou pegar uma garrafinha de água que eu estou ficando sem voz já. Isso vai durar menos de 1 minuto. Nossa, todo mundo respondeu E. Bem, boa parte do pessoal respondeu E. Olha só, pessoal, vocês responderam E. E diz o valor da quantidade de movimento de cada um deles é diferente,
Porque suas massas são diferentes. Tá. Bem, vamos pensar. O fato das massas serem diferentes vai causar sempre um momento diferente? Bem, pelo que eu lembro, que eu ensinei para vocês, quantidade de movimento, essa grandeza tão importante na natureza, tão importante para quem quer seguir numa área de exatas, é massa vezes velocidade. Então, se eu tiver uma situação 1, onde o meu objeto tem 10 quilos e velocidade 100 metros por segundo, eu vou ter uma quantidade de movimento 1000 kgms. Q2. Se meu objeto tiver 100 de massa, mas tiver 10 metros por segundo de velocidade, eu vou ter os mesmos 1000 de quantidade de movimento. Então, eu mudei a massa nesses casos, mas a quantidade de movimento é a mesma. Alguém poderia me explicar, então, por que tanta convicção na resposta E? Eu também não entendi nada. Ah, tudo bem, acontece, né? Bem, tudo bem não, né? Mas é importante entender, né, galera? Bem, vamos entender, eu vou fazer um desenho. Desenho sempre ajuda. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Sim, a resposta certa é E, mas eu quero que vocês tomem cuidado com a resposta, tá? Porque não é porque a massa é diferente que a quantidade de movimento sempre vai ser diferente. Gravem isso. Não é porque a massa é diferente que a quantidade de movimento sempre vai ser diferente. Vide esse exemplo aqui. Momentos iguais, 1000 para os dois. Mas nesse caso, sim, pois a velocidade dos dois é o mesmo. Velocidade mesma em massas diferentes irá causar um momento diferente. Imagine imagine uma bicicleta a 50 km por hora. O cara lá, o campeão mundial de ciclismo, né, para estar nessa velocidade. Mas imagine, se ele se chocar com uma parede a essa velocidade, quem vai se dar mal é ele. Não é mesmo? Porque a massa dele é pequena. Agora, um caminhão a 50 km por hora se chocando com uma parede, quem vai se dar mal é a parede. Por quê? Porque a massa do caminhão é muito maior que a massa de um ciclista. Então, tanto massa quanto velocidade são importantes no cálculo da quantidade de movimento. Tá bom, Maria e Alana? É essa a grande questão aqui. Nós temos dois objetos que têm massas completamente diferentes. Um tem o dobro do outro. Então, eles vão ter quantidade de movimentos completamente diferentes. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? Então, beleza. Vamos ler cada uma das questões para ver, então, por que os colegas que disseram E estão certos. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar. Está errado. Já errou aí. Então, nem vou ler o resto. Enem e vestibular é assim. Está escrito uma asneira, segue para a próxima. B. Como o utilitário e o carro têm a mesma velocidade? Realmente eles têm a mesma velocidade. A quantidade de movimento desses veículos também é a mesma. Não. Acabei de dar um exemplo disso, né? Um ciclista e um caminhão batendo numa parede. Eles tinham velocidades iguais nesse meu exemplo, mas o efeito foi completamente diferente. Tá bom? Então, tanto a massa quanto a velocidade são importantes, galera. Gravem isso, pelo amor de Deus. Agora, desculpa, hein? C. O vetor quantidade de movimento do utilitário. Minha voz, ela, às vezes eu vou falar com os meus bichinhos aqui, eu falo assim, com uma voz bem fina, e depois minha garganta fica doente. Eu tenho que falar mais baixo e com a voz um pouco mais suave também. Vamos lá, eu tava mais baixo. Problemas mentais, meu. O vetor quantidade de movimento do utilitário tem módulo 3 vezes 10 na 4 quilogramas vezes metro por segundo. Esse, supostamente,
é o valor da quantidade de movimento do utilitário. E sempre o mesmo sentido do vetor velocidade. É fato, tal qual eu mostrei no slide anterior para vocês, que quantidade de movimento e velocidade têm a mesma direção e sentido. Então eu posso saber a quantidade, Maria Eduarda, então eu posso saber a quantidade de movimento pensando no efeito que o peso vai ter em comparação ao outro? Sim e não. O peso, ou seja, a massa do objeto, ajuda bastante em você entender os efeitos da quantidade de movimento. É um fato. Mas não só o peso, tá bom? Não apenas o peso. Tem que ser o peso e a velocidade juntos. Ok? Porque você pode se chocar com um caminhão, por exemplo. Mas esse caminhão pode estar se movendo a 0,001 km por hora. Não vai causar nada em você. Ele está extremamente devagar. Apesar da massa dele ser muito alta. Então, ajuda, mas não é suficiente, tá bom, Maria? Mas ajuda bastante a entender. Voltando. O vetor quantidade de movimento do utilitário tem 3 vezes 10 na 4 kg por metro por segundo e sempre o mesmo sentido do vetor velocidade. Bem, a segunda parte da resposta é verdade. Quantidade de movimento tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Mas será que é verdade que a quantidade de movimento do utilitário tem módulo 3 vezes 10 na 4? Bem, para descobrir isso a gente tem que fazer uma conta. Por isso que eu fiquei meio assim de vocês responderem tão rápido. Ninguém fez essa conta, eu acho. Né? Eu espero que vocês testem tudo. Né? Vamos fazer essa conta. Vamos descobrir qual é a quantidade de movimento do utilitário. O utilitário tem massa 2.000 e velocidade 108 km por hora. Vamos fazer algumas anotações. Então. Utilitário. Massa 2.000 quilogramas. Qual que é a velocidade? 108 quilômetros por hora. Porém, quando estamos fazendo física, nós, no geral, não utilizamos quilômetros por hora. Lembram lá em cinemática? A gente sempre passa para metros por segundo. Então, nós precisamos fazer uma conversão. Eu ensinei para vocês o passo a passo de fazer conversão, mas também ensinei uma fórmula que é bom de decorar. Como converter de km por hora para metros por segundo. Para fazer isso, a gente tem que dividir por 3,6. Vou então pôr de vermelho aqui. Metros por segundo. Bem, vamos ver quanto é que vai dar essa velocidade na unidade metros por segundo. Continua sendo a mesma velocidade de 108 km por hora, mas escrita em outra unidade. 30 metros por segundo. Então, um carro, qualquer coisa que está se movendo a 108 km por hora é a mesma coisa que se mover a 30 metros por segundo. Show. Então, né, é bem discrepante, né? A gente olha esse númerozão e olha para esse, mas na prática é a mesma velocidade. É até bem curioso que isso me lembra uma vez que eu era pequeno, mas eu já gostava de física, e daí estava passando um jogo do Corinthians, e o Ronaldo tinha feito uma arrancada, o Ronaldo já estava meio gordinho na época, e daí na Globo apareceu que a velocidade dele, ele fez a arrancada a 30 metros por segundo. Eu fui fazer a conta, eu cheguei em 108 km por hora. Eu pensei, nem o Usain Bolt, o campeão mundial de 100 metros rasos, chega nessa velocidade. O Ronaldo, no fim de carreira, chegou, de acordo com o físico da Globo. Achei aquilo sensacional. Né? Os caras estão precisando me contratar. Se eles quiserem me contratar, quando eu acabar meu contrato aqui no IFC, eu vou lá. Porque, pelo amor de Deus, o cara não fez uma conta de dividir direito. Muito louco. Bem, velocidade de 30 metros por segundo. Então, agora vamos encontrar a quantidade de movimento. Se vocês lembrarem da quantidade de movimento, massa vezes velocidade.
A massa, a gente já anotou ali em cima, que é 2.000 quilos. A velocidade é 30 metros por segundo. Se eu fizer essa multiplicação, bem, 3 vezes 2, 6, e vou encher de zero aqui. Vai dar 60.000 quilogramas vezes metro. Opa, esse M tá meio esquisito. Vezes metro por segundo. Muito bem, de acordo com o enunciado da questão que estamos pensando, a C está dando 30.000. E eu cheguei em 60.000. Então, por isso que ela está errada. A quantidade de movimento, o módulo dele, não é 30.000, é 60.000. Por isso que a C está errada. A C poderia estar certa, mas está errado. B, a quantidade de movimento do utilitário e do carro serão iguais. Caso eles tenham velocidades com a mesma direção e mesmo sentido. Essa questão é bem confusa. Mas não seriam iguais, tá bom? Porque, apesar de ter isto igual, direção e sentido, o módulo pode ser igual também, né? Como é o caso aqui nessa situação, mas a massa não é igual. A massa é o problema. A massa dos nossos carros não é igual. Os nossos automóveis ali não são iguais. E a gente tem que a quantidade de movimento depende da massa também. Então não tem como a quantidade desses caras ser a mesma se as velocidades forem iguais. Ok? Não tem como. Se as velocidades são iguais, a massa de um deles, no caso do carro, sendo menor, né, vai causar essa quantidade de movimento diferente. Então, a velocidade do carro deveria ser maior, a quantidade de movimento dos dois ser a mesma. Por isso que a E está certa. A quantidade, nesse caso, é diferente, porque as massas são diferentes. Tá bom? Acho que explorei aqui o máximo que dava disso, né, galera? Então, eu vou salvar aqui. E go on. Beleza. Vamos lá. Essa grandeza de quantidade de movimento, pessoal, como eu já falei para vocês, e nós vimos em vídeo, ela parece até ser meio mágica, porque ela é dada como um somatório de quantidades e esse valor é constante, um valor fixo. Tá bom? Aqui ele só está me mostrando que eu posso encontrar a quantidade de movimento num conjunto de corpos, ou num corpo específico, como somatório de todas as quantidades de movimento que agem nesses corpos ou nesse corpo específico. Para quem lembra do vídeo que eu mostrei, né, da moça girando, aquilo também era momento, né, só que era momento angular, e naquele sistema tinha a moça, tinha a plataforma e tinha a roda. Quando mudava-se o sentido de um dos objetos, por exemplo, a roda, que estava na mão dela, não tinha nada a ver, fazia ela girar para o lado contrário. Aquilo era bem impressionante. Mas, né, dentro daquele sistema, o momento deveria ser conservado e era aquilo que ocorria. Então, no caso, né, o que estava ocorrendo lá, mediante é o que está aparecendo aqui no slide para vocês. A massa e a velocidade da moça era um, a massa e a velocidade da roda era outro, e a massa e a velocidade da plataforma era outro. Então, quando eu mudava o sentido da roda que estava na mão dela, a plataforma e ela acabavam mudando, né, suas velocidades. Beleza? Bem, a quantidade de movimento ela me permite uma série de situações, né? Como, por exemplo, essa da figura. Beleza? O que está ocorrendo aqui, né? A bola, quando se choca, quebra a vidraça. Mas a bolinha de ping-pong, não.
Por quê? Porque essa vidraça, ela aguenta, ela reflete uma determinada quantidade de movimento. Porque ela não é de ferro, né? Então, como a quantidade de movimento da bola, nessa situação aqui, é muito maior que a da bolinha de ping-pong, a vidraça quebra. Não é mesmo? É o que a gente vê na prática, né? Mas nem sempre uma bolada quebra uma vidraça. Não é mesmo? A bola tem que estar com uma velocidade específica para que aquela quantidade de movimento limite que a vidraça aguente seja superada e assim a vidraça quebre. Tá bom? Isso muito provavelmente vai ser difícil de ocorrer com uma bolinha de ping-pong. É mais fácil a bolinha estourar, né, do que a vidraça. Mas nunca se sabe. Pode pelo menos rachar o vidro, né? Não sei. Beleza. Olha só essa comparação aqui que eu peguei. Um livrinho. A bola de ping-pong ela tem uma massa muito menor que a de uma bola de futebol, não é mesmo? Cerca de 200 vezes menos massa. Então, eu deveria jogar essa bolinha com uma velocidade 200 vezes maior do que um chute, uma bola de futebol. Normalmente isso não ocorre, né? Veja, no geral aqui a gente tem chutes, né, golpes que causam velocidades de cerca de 30 metros por segundo numa bola, né? Quando o chute é forte, né? Lembra? 30 metros por segundo, agora há pouco, era os 108 km por hora. Então 28 é lá pelos seus 100 km por hora. Então, um chute a 100 km por hora é um chute muito potente. Enquanto uma bolinha de ping-pong a 100 km por hora não causa nada, né? Nem machuca o olho de alguém. Então, a gente nota a diferença nas quantidades de movimento aqui, né? Cerca de 200 vezes menor, né, da bolinha de ping-pong. Então, pouquíssimo na prática. Beleza? Bem, isso cálculo de quantidade de movimento. Aqui, a conservação em si. A gente conversou bastante sobre isso na aula passada. Foi bem interessante vocês terem entendido isso. Espero que ainda lembram, né? Que lembrem. A quantidade de movimento antes tem que ser sempre igual à quantidade de movimento depois de um evento, caso não hajam forças externas. Então, né, o exemplo bem claro, que ficou bem interessante de entender, era aquela coisa um tanto contra-intuitiva até, que ocorre nas apresentações de patinação. Não tem atrito, não tem a força externa atrito do chão. O rapaz empurrava a moça para fazer uma manobra, ela se movia e ele também, para manter a quantidade de movimento constante. A quantidade de movimento inicial era o cara em movimento e a moça parada. Depois, no final, a quantidade de movimento tem que ser a mesma. Então, se a moça se moveu para um lado, para manter a mesma quantidade de movimento, o rapaz tem que se mover para o outro lado. Foi isso que a gente provou nas contas na aula passada. Foi bem interessante isso. Ok? Vamos lá. Eu vou colocar esse exercício aqui, rapidamente, para a gente pensar no Paint, tá bom? Vamos lá. Opa, aqui, isso. Vamos lá, é esse. Uma situação corriqueira na aviação civil é a colisão de aves contra o para-brisa dos aviões. A inusitada colisão provoca uma brusca variação na quantidade de movimento da ave. Não só isso. Tadinha da ave. Essa variação é maior, menor ou igual à variação da quantidade de movimento do avião? Por que os passageiros não percebem a variação da velocidade do avião? Olha só, eu espero que vocês estejam vendo essa aula no computador. Mas eu sei que, principalmente o pessoal da geração de vocês, adora fazer tudo no celular. Então, eu peço para que vocês tentem responder essa pergunta no chat. Né? Então,
Quem está no computador aí tem vantagem, né? Digita rapidinho. Mas quem puder, me responda, tá, pessoal? Escrevam aí no chat. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês pensarem, podem discutir no grupo do WhatsApp de vocês, se for o caso, e coloquem uma resposta aí no chat. Tá? Para eu printar essa resposta e poder, né, dar aquele pontinho para quem responder legal. Já volto. Pensem por conta própria nisso aí, hein? Depois eu venho e explico.
Ok, ninguém me respondeu ainda, né? Ninguém me respondeu ainda. Acho que é menor por conta da diferença da massa, eles não percebem a variação pela massa ser inferior também. A variação do movimento da ave é maior. Os passageiros não percebem a variação do movimento na van, pois é muito pequeno, quase inexistente. Eles vão para frente. Isso ficou meio místico. Eles. Quem é eles? Bem, vamos ver. O Thiago está certo, mas a Luísa está quase certa. Bem, o momento é conservado. É um fato. A gente acabou de ver isso no slide. O momento, curiosamente, da ave e do avião é o mesmo. Pois é, efeitos sonoros. São os mesmos, tem que ser os mesmos. Ok? Porque o que vai acontecer, né, gente? Se a gente parar para pensar, né? Sim, na conservação de momento, né? O momento inicial é igual ao momento final. Então, no caso, o momento... Bem, vamos pensar no momento do sistema como um todo, né? Se eu estou falando no sistema como um todo, o que eu vou ter? Eu vou ter a massa da ave, a velocidade da ave, mais a massa do... Bem, ave é avião, né? Vamos chamar de P de pássaro. Velocidade do pássaro, mais... Vamos chamar de inicial também. Mais massa do avião inicial, vezes a velocidade do avião inicial. É igual. Dependendo do que vocês estavam pensando quando me respondeu, as duas pessoas que escreveram o texto podem estar certas. Tanto quem escreveu maior e quem escreveu igual, pode estar certo. Por quê? Porque o momento do sistema como um todo, ou seja, pássaro e avião, tem que ser constante. Ok? Pássaro e avião tem que ser constante. O inicial é igual ao final. O sistema pássaro e avião, o choque deles. O momento antes do choque tem que ser igual ao momento depois do choque, depois da colisão. Né? Mas o que é que rola na prática? Né? Com a ave, em especial, porque é isso que está na pergunta. Né? Essa, ó, a pergunta ela está meio assim, um português meio tribal, mas essa variação, ou seja, variação na ave, é maior, menor ou igual à quantidade de movimento do avião? Né? O que está acontecendo aqui? Querendo ou não, por mais que a ave seja muito rápida, né, a massa do avião é muito maior que a massa da ave. É mesmo? A massa do avião é altíssima. Por essa seta aqui, eu não sei qual é, mas ela é muito grande. A massa da ave é pequena. Eu não estou nem me importando com a velocidade deles. Se bem que eu acho que um avião é mais rápido que uma ave também. E o que acontece depois da colisão, né? Na prática, o que vai acontecer é que a ave vai se mover junto com o avião. Mas vamos considerar que a ave é uma bola de sinuca ou uma bola de ping-pong, que ela bata no avião e rebata. Né? Veja, vai ser transferido o momento para a ave. Como a massa é muito grande, a massa do avião é muito grande, a massa, a quantidade de movimento aqui vai ter que compensar isso. Então, essa quantidade de movimento vai crescer muito. Ok? Mas o do avião não vai se alterar nada. Vai permanecer a mesma coisa. O avião tem muita massa, ele nem vai sentir o choque de uma ave nele na prática. Né? Então, sim, a massa
A massa do sistema continua a mesma, as massas não mudam, mas a quantidade de movimento da ave vai ser muito maior. Então, quem escreveu que a variação do movimento da ave é maior, certíssimo. Ok? Certíssimo. Mas a quantidade de movimento do sistema como um todo continua igual. Tá bom, pessoal? Então, veja que esse aqui é um exemplo que não tem números, né? Ele não nos informa números, não nos pede nada, é só entender o efeito que está acontecendo. Então, o que vai acontecer é isso. O, o pássaro ali, ele vai sofrer esse choque, vai mudar drasticamente a sua quantidade de movimento, enquanto o avião, por ter uma massa muito grande, e por consequência, a sua quantidade de movimento ser enorme, muito maior que a quantidade de movimento do pássaro, não vai sofrer muita diferença. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, agora vamos para um exemplo com números. Não sei porquê, mas vocês, no geral, gostam mais de fazer conta do que pensar fisicamente. Mas legal aí quem me respondeu, muito obrigado, tá? É isso aí, tem que ter coragem de falar mesmo. Pode ser errado, pode ser certo, não sei. O importante é falar. Depois a gente vê. Beleza. Conservação da quantidade de movimento. Uma questãozinha de vestibular aqui, eu até já coloquei a resposta certa ali, mas isso não importa, temos que encontrar ela por meio de contas. Um vagão A de massa 100 kg move-se sobre o trilho horizontal com velocidade 10 metros por segundo. Para frente. Em determinado instante, um bloco de massa 25 kg cai verticalmente sobre o vagão. Então, é o mesmo carrinho, mas caiu um bloco nele. Desprezando o atrito entre o vagão e os trilhos, a velocidade do conjunto vagão-bloco passa a ser, a gente já sabe que é 8. Agora, eu vou pedir para vocês, me provem que é 8 e eu vou dar a dica. Vou dar a dica. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Depois do quê? Depois deste bloco se juntar ao carrinho. Ok? Então, antes era só o carrinho, depois, do outro lado igual, vai ser o carrinho mais um bloquinho. Tá bom? É o que eu vou dizer para vocês. Essa aqui, como é uma conta muito legal, especial, vou fazer o seguinte. Vocês todos têm meu e-mail, eu vou colocar meu e-mail aqui de novo. santos@rc.edu.br. Às vezes eu respondo vocês no meu e-mail pessoal, né? De toda forma, façam essa conta. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem essa conta. No papel ou no Word, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. E me mandem por foto, print screen, arquivo, qualquer coisa que seja, no e-mail, até 15. Não, até 15h50 não. Até às 16. Mande até às 16, tá bom? Quem fizer essa conta até às 16, um pontinho na próxima prova. Na provinha, né, da semana que vem, na real. Tá bom? Eu vou, claro, fazer essa conta depois, mas eu quero que vocês tentem, tá bom, pessoal? Então, quem me mandar até às 16, o primeiro que mandar, vai ganhar esse pontinho. Primeiro e o segundo, para dar com uma colher de chá. Não vou dar dicas, porque é aquele método socrático, né? A gente só sabe algo quando percebe primeiro que não sabe. Gravem isso. Perguntem para o professor de filosofia de vocês também. Já volto.
Já teve uma colega que mandou lá, bem legal. Vocês ainda têm tempo de garantirem um pontinho. Estou gostando do que eu estou vendo lá, hein? Então, quem não mandou, mande ainda. Vai que eu considero um pouco mais, né? Vai que eu considero ótimo para todo mundo que fez.
Show, galera, show. Recebi vários lá, legal. Então eu vou ver aí. Os dois primeiros eu já tenho certeza que vão. No caso, quem foram as duas primeiras pessoas, né? Foi a Ana Júlia, isso. Ana Júlia e a Aimee. Essas aí vão ganhar 2 pontos com certeza. Os outros eu vou ver como ajudar. Ok. Então é isso aí. Vamos começar um novo assunto, aproveitar esses 15 minutinhos. Bem, é novo, mas tem a ver com isso que a gente acabou de ver, que é impulso, tá bom? Coisa que a gente ouve falar tanto aí. Não é mesmo? Principalmente em época de Olimpíadas, que as pessoas estão pulando bastante. Eu vou falar muito de impulso. Com tudo isso hoje, não vou relembrar nada. E agora, o que rola aí, né? Para entender o impulso, a gente tem que entender um pouco de força. A gente já falou de força, a gente sabe que tem a ver com massa, aceleração, aquelas coisas que vocês já viram lá, né? Fizeram aquele resuminho para mim. Agora, como relacionar força e momento, né? Existe uma forma de relacioná-los diretamente? Sim, existe. Que é o impulso. Ok? Aqui no ensino médio, a gente vai ver impulso de uma forma um tanto grosseira e simplificada, mas é suficiente para entender. O lance é o seguinte: o impulso ele é uma grandeza que tem unidade de conservação de momento linear, né? E quando estamos num processo onde ocorre conservação de momento, o impulso é importante, é uma grandeza que, dependendo do problema, tem que estar lá, tem que estar, de alguma forma, imputada no seu processo. Ok? Tem que colocar ele lá. Em alguns casos, o impulso ele é muito importante. Né? Alguns exemplos aqui de impulso, né? No esporte tem bastante, e principalmente para tirar coisas da inércia, né? Tipo esse carrinho. Né? O impulso novamente, é uma grandeza que tem unidade de quantidade de movimento, ou seja, quilogramas vezes metro por segundo, e ele pode ser dado por força vezes ΔT. O que é essa força? O que é esse ΔT? Bem, essa força é a força média aplicada em algum processo. Por exemplo, se o cara vai pular, ele aplica uma determinada força contra o chão para isso, para pular. Mas se tivesse uma balança na hora que ele pula, a gente veria os números na balança mudarem, porque o cara está aplicando uma força contra o chão. E é isso que a balança mede, a força contra o chão. Ok? Vocês já devem ter visto aqueles negócio no YouTube, no Google, descubra seu peso em Júpiter, descubra seu peso na Lua. Né? Por quê? Porque lá, se a gente colocar uma balança nesses planetas, na Lua, né? O que vai acontecer? Você vai subir em cima dela e o valor não vai ser o mesmo aqui na Terra. Por quê? Porque a balança não mede a sua massa, não mede a quantidade de quilograma no seu corpo. Ela não tem, sei lá, um raio-x ali para ver tudo isso. Ela simplesmente mede a força que você está aplicando contra o chão. Interessante, né? Então, por isso que no outro planeta vocês mediriam um valor diferente na balança, né? No caso, o peso, ele mediria diferente. Então, a gente sempre aplica uma força contra o chão. Por isso que o chinelo desgasta, né? Por isso que às vezes a gente fica com dor no pé, e por isso que cansa ficar pulando, né? Tem que fazer força. Então, essa força, ela não é sempre o mesmo valor em todos os momentos. Quando tu começa o impulso, ela é mais forte que quando tu já está saindo do chão.
Mas aqui, para simplificar tudo, a gente vai reduzir isso como uma força média, um valor mediano, ali, a média da força que tu aplicou no chão, tá bom? Então, por isso que tem esse FM, força média. E ΔT é o tempo que você ficou aplicando essa força. Então, a gente nota que quando vai pular, por exemplo, o tempo é bem pequeno. Quando está empurrando um objeto para ele sair da inércia, tipo o carrinho no supermercado, é também pouco tempo. Então, esses valores de ΔT aqui vão ser sempre valores bem baixos, tá bom? Só assim a gente consegue fazer uma boa aproximação para a força média. Então, valores sempre bem baixos de ΔT, coisa de menos de um segundo. No geral, a gente demora menos de um segundo para aplicar força suficiente para conseguir pular. E por aí vai, tá bom? Eu entendo o impulso como mais uma grandeza associada com quantidade de movimento. Beleza, pessoal? Belezinha? Então vamos lá. Vamos para. Opa, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui? Está acontecendo aqui ao vivo? Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Não queria dar spoilers da resposta. Mas não sei se vocês foram muito rápido para ver. Deixa eu abrir o Paint aqui. Vamos fazer algumas perguntinhas novamente. Pergunta valendo R$ 1 milhão. O impulso, essa coisa que eu estou explicando para vocês, dado a um corpo, é capaz de mudar qual das grandezas listadas a seguir? Será que todas? Será que é mais de uma? Será que é uma só? Será que nenhuma delas? Massa. Então, o impulso muda a massa do objeto? B. O impulso muda a velocidade do objeto? C. Essa aqui também é só para baixinhos, né? Meu Deus do céu, aconteceu algo aqui. C. Ele muda a temperatura do objeto? E aí? O que o impulso muda? Estou no aguardo aí das respostas, tá vendo? Imagine, deixem de pensar um momento em física. Pensem no impulso no mundo real. Quando vocês aplicam impulso, quando vocês pulam, o que está mudando em vocês? Qual dessas três coisas aí está mudando? Está difícil aí, eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês pensarem. Quando eu voltar, eu quero ver as respostas. Ô, louco, galera. Isso aí eu pensei que seria bem evidente a resposta. Bem, dá mais um minutinho aí.
Poxa, pessoal, que tristeza não ver. Ah, não, vocês estão respondendo aqui. Eu estou viajando na maionese. O chat estava parado. Tinha parado lá nas respostas da questão anterior. Vocês estão tudo respondendo certo aqui. Velocidade, isso aí. Meu, desculpa aí, galera. Viajei mesmo. Professor, Diga. eu tenho uma pergunta, talvez eu esteja viajando, mas tipo, Pode zoar. assim, pensando que a gente pule, que a gente vai estar no ar e alguém, vamos dizer, venha, empurre a gente, alguma coisa assim. Isso não modifica também na massa ou daí tem a ver por causa do atrito que a gente não vai estar no chão? Vamos por partes. A massa do seu corpo é a quantidade de matéria no seu corpo, ok? Aquilo que a balança mede não é a sua massa. A balança mede uma força, a força-peso. E daí ela automaticamente faz uma continha, converte a força-peso para dar a entender qual é a sua massa. Mas como você mesmo falou, essa medida pode mudar se no ar alguém te empurra ou qualquer coisa do gênero. Mas vai mudar coisas relacionadas à força-peso, não à sua massa. A quantidade de matéria no seu corpo continua a mesma, tá bom? Então é isso. Acredito que te respondi. Ou ficou alguma dúvida? Não, era isso daí, obrigado. Show. Então, não é massa. Também não é a temperatura, apesar de que, né, pulando, fazendo exercício, a gente aquece, mas não tem nada a ver. A gente não aquece por causa do impulso, a gente aquece por questões biológicas, tá bom? Então, o que muda fisicamente no nosso corpo é a velocidade. O vetor velocidade vai mudar seu módulo, sua direção, seu sentido, etc. Esse tipo de coisa, tá bom? Bem, é isso. Então, deixa eu abrir rapidinho aqui. O exercício aqui. Olha só que legal. O impulso ele pode ser determinado pela área de um gráfico. Para quem adora gráfico, gosta de matemática, gosta de fazer gráfico, a gente pode fazer um gráfico, né? Pode vir de uma pergunta da prova, por exemplo, um gráfico de força por tempo, que é o caso aqui. Dá para saber qual é o impulso calculando a área abaixo desse gráfico, ok? Como a área aqui é um quadrado, é muito fácil calcular a área de um quadrado, né? Ou retângulo, o que quer que seja, pode ser que apareça um triângulo, sei lá. É só saber a área dessas figuras geométricas. Então, na física, ela tem esse vínculo com a matemática às vezes, tá bom? Então, aqui, por questões que eu não vou me até explicar para vocês em 1 minuto de aula, a gente consegue calcular um impulso calculando a área abaixo da curva. Então, no caso, a areazinha do quadrado aqui seria o valor da força vezes o valor da variação do tempo, né? T2 menos T1. Com isso, eu vou ter esse tamanho aqui da horizontal. A F é a própria vertical. Então, enfim, física e matemática chegam na mesma resposta. Tá bom, pessoal? Então, formas de encontrar a continha do impulso, beleza? Então, acredito que por hoje é isso aí. A gente espremeu até onde deu. Na próxima aula vai ter aquele testezinho simplesinho. Eu acho que vai ser tão simplesinho que vai rolar até uma aulinha depois do teste, mas eu vou ver. Eu vou avisando para vocês lá no Cigar durante a semana que vem. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Desejo um ótimo resto de dia para vocês, um bom fim de semana e até semana que vem. Falou! Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchauzinho.